Nesse vídeo eu vou estar agora expondo a raiz de todo esse mal, de todo esse grau de urgência para a mudança dos critérios de cidadania italiana. Ok? Agora o que vocês têm a dizer? Acabou a cidadania italiana praticamente para 99,99% das pessoas? Tudo teve o seu auge de manifestação após um vídeo publicado pelo canal estatal, porque ele é patrocinado pelo Estado italiano, pelas taxas, seja de pessoas ítalo-brasileiras, imigrantes, afro, o que for. Eles produziram esse vídeo bem xenó, como se o brasileiro precisasse do passaporte italiano para ir para Miami. Vocês, apoiadores de Bozo, que adoram apoiar também a Bozo italiana, todos vocês, apoiadores do Bozo na Itália. Anulando completamente e tirando o seu bisnono italiano da lista. Porque se ele foi para o Brasil e teve filhos no Brasil, esses filhos não são italianos. Né? Eles podem instituir daqui para trás. É o que eles estão fazendo contigo. Tá? Por isso que esse decreto ele é legal. Então, lembre-se, primeiro ponto, você é italiano. Segundo ponto, este decreto é legal porque é uma lei que retroage para prejudicá-lo. Terceiro ponto, eles não podem, de acordo com a Constituição, artigo 22 da Constituição Federal Italiana, da Constituição Italiana, desculpem-me, eles não podem te privar da tua cidadania italiana por motivos arbitrários, tá? Por motivos políticos e tudo mais. Eles falam que é motivo de segurança nacional. Enfim, beleza, beleza, tá bom, vai. Esse é um outro ponto, tá? Esse decreto ele é inconstitucional por causa disso. E ele também é inconstitucional porque ele fere o princípio da igualdade. Esse é o ponto mais doloroso, tá? Doloroso deste decreto, que é ferir o princípio da igualdade, que é o artigo 3 da Constituição Italiana, o 3, tá? Eles pensaram só em duas coisas mais importantes para escrever antes desse ponto, que é o princípio da igualdade. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, como que eles fazem a diferenciação entre cidadãos de primeira classe e de segunda classe? Os italianos nascidos da Itália funcionam assim, mas os italianos reconhecidos não. Gente, somos todos cidadãos italianos. Potranno chiedere la cittadinanza soltanto all'ufficio centrale del Ministero degli Esteri. Sarà un ufficio dedicato che valuterà soltanto le carte, quindi non sarà soggetto a pressioni, cioè non possono venire a fare la manifestazione come fanno spesso davanti ai consolati urlando e strillando per avere il passaporto, ma sarà un esame attento, rigoroso, corretto, per vedere se chi ha inviato il plico con la richiesta di cittadinanza ha diritto a diventare cittadino italiano oppure no. E esqueceram que esse bisnono, ele veio fugido lá da Itália, da guerra, e o brasileiro, e o Brasil, acolheu de braços abertos, deu cota, ninguém falou de mimimi, deu cota, deu terra, o SUS e a saúde foi dada a todos, o direito à terra, o direito ao trabalho, ninguém criou subcategorias. Você é o italiano superior. Você é o italiano de segunda linha. Você é o italiano de terceira linha. Peraí, deixa eu ver seu sobrenome. Seu sobrenome é o que é? Justo? Va bene. Quindi, deixa eu ver a cor do seu pai. Então tá, esse aqui é italiano. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Não, você tá muito sujinho aí. Deixa eu ver se é italiano. É fluente? Mais ou menos. É bebê? Não. Não é? Que a esquerda que tá lutando contra nós. Que a direita italiana ama os brasileiros. Cadê o amor? O decreto-lei, que eu vou colocar na tela neste exato momento, que dissolveu e destruiu o nosso direito, foi aprovado, promulgado e já está em vigor na Itália, criado pela direita italiana, senhora Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Então vocês, adoradores de Bozo, que vocês com a ideologia em vocês de direita, ok? Não sou de esquerda não, tá? Não sou de esquerda, não. Mas também não posso ser a barata que aplaude o chinelo, o inseticida que aplaude, que é a barata que aplaude o inseticida. Tá bom? Apoiem agora, batam palma para Giorgia Meloni, de direita extrema radical na Itália. Vocês se fuderam, vocês. Sei. Todos da direita brasileira que apoiam a Giorgia Meloni na Itália. Ok? Beleza?
Então, para princípio de conversa, fica o meu registro e meu desabafo. Vocês se fudem e deixem de ser vira-latas. Ah, agora eu entendi! Agora, ser italiano virou um critério que não tem nada a ver com lei, nem de direito, e muito menos de sangue. Não, italiano virou agora uma seleção que eles querem criar um comitê para decidir se você é italiano ou não. Lembrando, não é só isso não. Eles querem amplificar isso para a saúde. Então, se antes um cubano ia lá prestar ajuda aos idosos, médico formado, você agora, para poder também se formar na Itália ou exercer sua profissão, você tem que passar por um comitê da branquitude lá italiana para decidir se você merece ou não exercer sua profissão. Sabe a conclusão que eu tiro? Eu já vou antecipar. A Itália se tornou uma nação tão velha, tão fechada de mente, com a natalidade tão baixa, que eles estão se autoparasitando. Eles estão se fechando tanto que quando acordar vai perceber que não vai ter mais ninguém em volta. Então nesse vídeo aqui eu vou estar reagindo a alguns trechos desse vídeo da Rai com o título Cittadinanza Vendersi. Sim, provavelmente pode ter várias agências aí que cuidam de cidadania, pode ter alguma coisa que possa não seguir corretamente as políticas, mas ir atacar diretamente os ítalos brasileiros, pessoas nascidas, descendentes diretas de italiano, vocês querem culpar a eles? E uma coisa que estranha é o grau de urgência, né? Que eles saíram correndo, jogaram essa lei aí, como se o processo para você tirar a cidadania italiana fosse algo fácil, rápido e parado. Leva anos. E você chega a gastar até mais de 10 mil euros. Então, quem tem condições de entrar nessa jornada não é qualquer um, tá bom? Essa reportagem aí, eles mostram brasileiros na fila como se fossem sedentos pelo passaporte, que eles querem pegar, e porque falam mal da Itália, sei lá o que, não pode isso. Então eles começam a criar critérios de lei sobre o que é ser italiano. Então a maior comunidade de italianos fora da Itália está no Brasil, gente. Não são apenas 20 milhões, agora são 30 milhões. Erano di un numero molto superiore rispetto alle persone che noi avevamo la possibilità di ricevere annualmente, quindi questo ha portato ad un allungamento dei tempi di attesa. É claro, porque em Itália eles pararam no tempo, não tem gente nascendo, só tem gente morrendo. Então, assim, é uma nação velha. O italiano também não quer trabalhar. Perché consente l'ingresso senza visto in 192 paesi. Noi non ci interfacciamo con queste agenzie, non ne consigliamo, non lavoriamo con loro. Nella maggioranza dei casi queste agenzie fanno dei lavori che non sono illeciti, ma semplicemente non sono strettamente necessari. Il nostro utente si può rivolgere direttamente al consolato. Pessoas, vou ser sincera, eu passei pelo todo o processo de cidadania. Primeiro que toda a minha documentação teve que ser traduzida no Itamaraty. A transcrição é caríssima, tu paga uns 3 mil reais só pela transcrição do documento. Outra, você chega na Itália, se você não tem um italiano doc do norte ali andando no seu lado, você vai ser pior tratado que na Índia. Então esse cara que é um mentiroso, eles chegaram até a falar que se você tem passaporte, se tem cidadania italiana, você tem o mesmo atendimento à saúde. Mentira, é tudo mentira, é uma falácia, é mentira, é um bugiardo. Ainda coloca essa música, né, que é de origem preta. Vocês gostam, até cantando rap, vocês gostam de cantar rap, ficar usando o nosso estilo de dançar. Mas vai você, preto, cantar rap lá na Itália pra ver se vocês vão achar graça. Direttamente ai tribunali italiani. Tá errado? A lei diz, se os caras lá, se os italianos não conseguem, se você nascido italiano não consegue fazer em modo correto. Não, gente, o pior. Você antes, com essa nova lei, você não vai mais fazer o processo de cidadania no consulado. Não. É lá numa cidadezinha, lá na região deles, com um monte de gente velha trabalhando. Gente, o serviço público na Itália é uma desgraça. Aí você vai fazer como? Só com processo judicial. Então agora mesmo que os advogados vão trabalhar muito, porque vai ser um monte de processo judicial. Um monte. E esses italianos que fugiram da Itália por causa da guerra? E o acolhimento que o Brasil deu para a Itália? Mandate a cagare veramente. Ma che cazzo crede di essere? Parte dei nostri clienti oggi è preoccupata coi figli. Vogliono che i figli si trasferiscano in Italia o in Europa per studiare e con la domanda
crescente, i tempi si stanno dilungando. Quando abbiamo... Claro, porque vocês não assumem cidadãos italianos que não sejam do norte, que sejam brancos, para trabalhar no serviço público. O serviço público italiano, pessoas, é indicação. Então, não é como no Brasil. Então, o problema não é de quem faz a domanda, não é quem fala a richiesta. O problema é que não tem pessoas para fazer o trabalho. Pior, os italianos não querem contratar pessoas que não sejam aquele italiano da década de 50. Pessoas de puro sangue. Contra essas pessoas que está sendo reformulada a cittadinanza. Ma questi sono pazzi. Ma ti rendi conto di questa follia? Será que eles não estão vendo no próprio nariz dele que o problema não é de quem richiede? É eles que não têm mão de obra? Il servizio va dalla ricerca dell'antenato alle traduzioni, dalla consulenza legale fino alla sentenza del giudice. Quante sono le persone, gli italiani che hanno soggiornato e sono transitati in questa struttura? 800.000. Ecco come 800.000 italiani che sono scappati dall'Italia. l'edificio all'inizio del XX secolo. Gli immigrati italiani sono arrivati in Brasile subito dopo l'abolizione della schiavitù nel 1888. E sebbene ci fossero molti schiavi liberi disposti a lavorare nei campi, i latifondisti preferivano di gran lunga la manodopera europea. Então, lembrando que os italianos fugidos vieram para o Brasil para substituir, libertos, pessoas como eu, libertas. E mesmo, olha só o esquema que a branquitude fez. Os pretos que passaram séculos trabalhando de graça, deixando eles ricos, né? O dono da Casa Grande rico. Quando eles foram libertos, o dono da Casa Grande preferiu trazer o europeu para trabalhar do que contratar aquele que ele explorou por séculos. E aquele que veio ganhou terreno, ganhou casa, e agora os descendentes dessa gente, a maioria está no Rio Grande do Sul e outra parte em São Paulo. Eles querem, o pessoal do Sul quer se separar do restante do Brasil. Olha só que arrogância, não é? Se você vai no sul da Itália, o italiano falado lá é diferente daquele falado do norte. Então, qual italiano vai ser aquele correto? O do sul ou do norte? Adivinha qual que eles vão escolher? O napolitano? Você acha que o italiano do norte entende que o napolitano fala? Ma dai, ragazzi. História, hein? Italianos do sul foram durante décadas impedidos de trabalhar em cidades do norte. Hoje o mesmo se repete com imigrantes afrodescendentes. E eu fiz esse vídeo aqui só para expor mesmo, porque eu aprendi a cultura italiana, amo Itália, amo profundamente, mas não bastou eu ser cidadã, eu pagar impostos, eu trabalhar, eu não tenho antecedentes criminais, não bastou. Lembrando, o sistema judiciário também é terrível, terrível. As mulheres, as poucas que têm, elas são piores do que os homens, para poder provar que elas não são sentimentais. Então elas acabam com a raça das mulheres imigrantes, eles odeiam mulheres brasileiras, cubanas, então assim, é uma desgraça. Mas essas mesmas mulheres italianas, quando estão de férias em agosto, quer ficar dando a figa pro nigeriano, escondido, não é? Pega o avião e vai para Cuba, vai para Nigéria e fica sentando no negão até se arrombar todinha. Aí volta pra Itália, toda rodada, toda assim já, com o pintão do negão, vou falar mesmo. Aí depois chega em casa com o italiano com pinto mole, tá bom? Porque a taxa de natalidade a taxa de natalidade caiu, porque também, o bizelo, a maioria de 30 anos já tá, mole. Eu sugiro que você assista o vídeo anterior, onde eu estou mostrando alguns trechos desse fenômeno, lembrando que ainda vai passar por um processo de votação para ver. Mas se o brasileiro, aquele interessado, não reagir, não ir lá no canal da Rai, lá nos comentários, descer o sarrafo neles. Meu filho, tem que fazer um circo. Porque, gente, todo tipo de restrição começa assim. E a pergunta que não quer calar: e os italianos que estão no Brasil? E os gringos que todo ano vêm para cá? A gente vai continuar dando documento para eles? Abrindo conta em banco? Deixando eles comprar nossas praias? Ficar aí, fazendo turismo matrimonial com meninas de 13, 12, 10 anos? E aí, como é que fica essa história?
A gente não vai exigir mais, o italiano pode entrar aqui e a gente não exige nenhum teste, a gente deixa entrar, fazer o que quer. Cadê o conhecimento de história brasileira, conhecimento dos imigrantes fugidos que tiveram que assumir o lugar dos escravos para estar aqui no Brasil? Cadê essa história? Quem cala, consente, amigos. Quem cala, consente. Isso é ser conservador? Isso é lutar contra a imigração clandestina? Não, gente. È senz'altro la più rapida per ottenere la cittadinanza italiana, ma non è certo accessibile a tutti perché costa. Da 5 a 10.000 euro. Servizio totale. Da 5 a 10.000 euro. Mi dice quale povero brasiliano avrà 100.000 reais per chiedere una cittadinanza? Ma vou repetir, são 10.000 euros para você fazer o processo judicial. E contra essas pessoas que está sendo reformulada a cittadinanza. Ma questi sono pazzi? Ma ti rendi conto di questa follia? Será que eles não estão vendo no próprio nariz dele que o problema não é de quem richiede? É eles que não têm mão de obra?